A porta da clínica veterinária se abriu com um estrondo quando Daniel empurrou com o ombro, completamente encharcado, com Lua nos braços. As luzes brancas, fortes, cortaram a escuridão da chuva, revelando o homem ofegante, desesperado, carregando o cachorro sem forças. "Ajuda!" ele gritou, a voz embargada. "Por favor, alguém me ajuda!" Uma auxiliar correu, e logo atrás dela veio o veterinário, o mesmo que vinha acompanhando Lua desde o resgate. "O que aconteceu?" O médico perguntou, já colocando uma das mãos sob o corpo de Lua para avaliar a respiração. "Ele estava bem. Ele estava bem até hoje de manhã." Daniel engoliu o choro, tentando explicar. "E quando cheguei em casa, ele mal respirava. Ele está muito quente, doutor, muito quente." O veterinário não esperou mais explicações. Levou o cachorro direto para a sala de emergências. "Fique aqui", disse, apontando para as cadeiras da recepção. "Eu vou examiná-lo imediatamente." Daniel tentou seguir, mas a auxiliar bloqueou sua passagem com gentileza. "Deixa que a gente cuida dele", disse ela. "Por favor, tente respirar, respirar." Como respirar quando o mundo inteiro parecia preso no peito? Daniel ficou parado por alguns segundos, sem saber o que fazer com os braços, com o corpo, com o medo que subia e apertava as costelas com força brutal. Ele se sentou numa cadeira de plástico, colocou as mãos no rosto e ficou ali, tentando não desmoronar. Mas o tremor dos dedos denunciava tudo. A chuva continuava lá fora, batendo contra o vidro da recepção, parecendo sincronizada com o coração dele. Acelerado, irregular, desesperado. Os minutos viraram uma eternidade. Meia hora pareceu uma vida inteira. E quando o veterinário saiu finalmente da sala, Daniel se levantou tão rápido que quase caiu. "Doutor, pelo amor de Deus, me diz que ele vai ficar bem." Havia um silêncio estranho no olhar do médico. Um silêncio pesado. Um silêncio que antecede verdades difíceis. "Daniel", começou ele com a voz baixa, "nós conseguimos estabilizá-lo por enquanto. Mas há algo que você precisa saber." Daniel sentiu o chão vacilar. "O que é?" O veterinário respirou fundo. "Encontramos no sangue dele um tipo de toxina que não vem da rua, nem de comida estragada, nem de infecção comum. Ele hesitou. É algo administrado de forma contínua. Comprimidos. Remédios controlados." Daniel franziu o senho. "Eu não entendi." "Esse tipo de substância", o médico continuou, "não aparece em animais abandonados. Isso só aparece em cães que foram medicados por alguém, mas da maneira errada, durante muito tempo, com doses extremamente altas." Daniel ficou confuso. "Mas como assim? Ele era de alguém antes?" O veterinário assentiu. "Sim, e não apenas isso. Pelos sinais que encontramos no pelo, nas orelhas e nas cicatrizes, esse cachorro não só tinha dono. Ele foi maltratado por muito tempo e usado." Daniel sentiu um arrepio percorrer toda a espinha. "Usado? Como assim usado?" O médico apertou os lábios. "Daniel, Lua tem marcas típicas de cães usados em rinhas clandestinas." O silêncio caiu como uma bomba. O coração de Daniel bateu forte, tão forte que doeu. "Não", ele balbuciou, já abanando a cabeça. "Não, Lua, não. Ele é tão bom. Ele é tão doce. Como alguém faria isso com ele?" O veterinário colocou uma mão no ombro dele. "Eu sei. Mas as cicatrizes, as que vimos no primeiro dia, não eram só de rua. Nós confirmamos hoje. Ele foi drogado para aguentar brigas. Depois foi descartado quando ficou fraco demais." Daniel sentiu as pernas falharem. Lua, o cão que ele salvou. O cão que salvou ele de volta. O cão com olhar de lua cheia e alma quebrada. Vinha de um lugar onde ninguém deveria ser colocado, muito menos um animal tão sensível. Mas Daniel levou a mão aos olhos, tentando se recompor. "E agora? Ele tem chances?" O veterinário hesitou. "Nós estamos fazendo tudo, mas a toxina é antiga. Ele está lutando, mas não temos certeza se..." A voz do médico sumiu na cabeça de Daniel. Ele só conseguia pensar em Lua, no olhar dele, nos primeiros passos, na pata tocando sua mão, nas pequenas conquistas de cada dia, no jeito que aquele cachorro tinha devolvido cor para uma vida que estava completamente cinza. "Eu quero ver ele", Daniel disse firme. "Pode entrar", respondeu o médico, abrindo espaço. Daniel caminhou como se pisasse em vidro. Cada passo parecia arrastar o mundo inteiro.
e quando entrou na sala, viu Lua deitado na maca, coberto até o peito, respirando com dificuldade, mas consciente o bastante para levantar os olhos quando ouviu os passos de Daniel. A cauda mexeu, devagar, mas mexeu, e aquilo quebrou Daniel por dentro. Ele se aproximou, sentou-se ao lado da maca e segurou a pata de Lua. O cachorro tentou erguer a cabeça, mas não conseguiu. Ei! Daniel sussurrou, com lágrimas acumulando nos olhos. Eu tô aqui, tá? Não vou a lugar nenhum. Lua piscou, devagar. Daniel passou a mão pela cabeça dele, com o toque mais delicado que já havia dado em alguém na vida. Eu não sabia o que tinha acontecido com você. Eu não sabia que você estava lutando sozinho há tanto tempo. Ele respirou fundo, tentando conter o choro. Mas eu juro, Lua, eu juro que você nunca mais vai passar por isso. Uma lágrima caiu sobre o pelo do cachorro, e Lua fez algo que Daniel nunca esperou. Ergueu a pata, fraca, tremendo, e encostou no peito dele, bem no meio do peito, como se apontasse para o coração dele. Daniel desabou, abaixou a cabeça e chorou. Chorou como há muitos anos não chorava. Chorou por Lua, chorou por si mesmo, chorou por tudo que os dois carregaram em silêncio. Lua continuou com a pata ali, mesmo fraco, mesmo doente, mesmo quase apagando. Era como se dissesse, eu não desisto de você, então não desiste de mim. Daniel levantou o rosto, enxugou as lágrimas com a manga da blusa e aproximou a testa da cabeça de Lua. Eu prometo que não vou te perder. Eu prometo que você vai voltar para casa comigo. Eu prometo que você vai viver a vida que sempre mereceu. Lua respirou fundo, um sopro longo, quase um suspiro. E então, pela primeira vez desde que adoecera, fechou os olhos e descansou a cabeça com mais tranquilidade. As horas passaram lentas depois disso. Daniel ficou ali, a mão segurando a pata do cachorro sem sair nem por um segundo. A equipe da clínica permitiu que ele ficasse, entendendo que aquele laço era mais forte do que qualquer regra. Por volta das 3 da manhã, o veterinário voltou. Ele é forte, disse olhando para a Lua com respeito. Muito forte. Respondeu ao tratamento de forma além do esperado. Não está fora de risco ainda, mas está lutando. Daniel sorriu pela primeira vez naquela noite. Ele sempre luta, respondeu passando a mão na cabeça do cão. Sempre. Lua passou 2 dias na clínica e Daniel não saiu de lá. Dormiu sentado, comeu rápido, viveu ao lado do cachorro. E quando finalmente Lua abriu os olhos pela manhã, com mais força do que antes, Daniel soube que tinha vencido. Quando pôde levar Lua de volta para casa, o cachorro caminhou com passos curtos, mas firmes. E quando chegaram ao apartamento, Lua foi direto para o canto onde costumava dormir. Mas ao invés de deitar sozinho, virou-se para Daniel e deu 2 passos na direção dele. Daniel abriu os braços. O cachorro deitou sobre as pernas dele, pela primeira vez, completamente entregue. E naquele momento, naquele gesto simples, Daniel entendeu tudo. Lua nunca foi apenas um cachorro que ele salvou. Lua era um sobrevivente, um lutador, um amigo, um companheiro, um pedaço do universo que ele não sabia que precisava até encontrar. E agora os dois estavam curados. Não porque a dor sumiu, mas porque finalmente tinham alguém para dividir o peso. Naquela noite, Daniel fez mais uma promessa simples, mas que carregava o mundo inteiro dentro dela. A partir de hoje, ele sussurrou, você nunca mais luta sozinho. Lua levantou o olhar, encostou o focinho no peito dele, e a cauda balançou, devagar, constante, cheia de vida. E ali, naquele pequeno movimento, Daniel entendeu. Lua não só tinha sobrevivido, ele tinha encontrado um lar. E Daniel também. Nas primeiras horas da tarde, o filhote finalmente conseguiu dormir de verdade. Um sono profundo, pesado, quase como se o corpo tivesse encontrado, pela primeira vez em muito tempo, o mínimo de segurança para desligar por alguns instantes. Augusto o observava de longe, sentado no chão da cozinha, com as costas apoiadas no armário. Não queria fazer nenhum movimento brusco que assustasse o pequeno. Era impressionante como aquele animalzinho, tão frágil, tão quebrado, parecia ocupar um espaço enorme dentro do apartamento. E dentro dele. Depois de algum tempo, Augusto levantou-se devagar para preparar algo para comer. Colocou água para ferver, abriu um pacote de café barato e buscou pão velho que ficara guardado desde o dia anterior. E foi apenas quando começou a preparar as coisas que percebeu.
estava sorrindo. Não um sorriso largo, extravagante, mas um sorriso verdadeiro. Um desses que vem de dentro, inesperado, acendendo uma chama esquecida. Talvez fosse o alívio de ter conseguido aquecer o filhote. Talvez fosse o som suave da respiração do animal. Ou talvez fosse simplesmente a sensação de não estar mais tão sozinho. Augusto sabia que o filhote precisaria de cuidados veterinários rapidamente, mas também sabia que não podia pagar por uma consulta completa naquele momento. O salário de segurança era apertado e quase tudo ia para aluguel, remédios e contas acumuladas. Ainda assim, ele prometeu para si mesmo e para o pequeno ser dormindo no canto que arranjaria uma maneira. Depois de comer, preparou uma solução morna para limpar as feridinhas que havia visto no corpo do filhote. Sem acordá-lo, aproximou-se devagar e começou a examinar melhor os machucados. Havia marcas circulares, típicas de queimaduras mal cicatrizadas. Havia cortes irregulares que pareciam ter sido feitos por objetos pontiagudos, e perto da barriga, uma marca maior, mais profunda, que parecia ter sido causada por um impacto forte. Augusto prendeu a respiração. Quem faria algo assim com um ser tão pequeno? Uma onda de raiva, tristeza e impotência tomou conta dele. Colocou a mão na testa e respirou fundo. De repente, o filhote abriu os olhos devagar, como se tivesse sentido a mudança de humor. O olhar dele, assustado, mas ao mesmo tempo humilde, encontrou o de Augusto, que imediatamente se recompôs. "Desculpa", ele disse baixinho. "Eu não vou machucar você. Nunca." Com movimentos lentos, Augusto passou o pano morno pelas feridas. O filhote não chorou, não reagiu. Apenas deixou como se já tivesse aprendido que resistir não adiantava. Isso partiu ainda mais o coração de Augusto. "Ei", disse ele, aproximando o rosto. "Você não tem que aguentar nada sozinho agora, tá? Eu tô aqui." Foi nesse momento que o filhote, com esforço, ergueu a cabeça e deu uma lambidinha bem pequena na mão de Augusto. Uma lambida fraca, quase imperceptível. Mas foi o suficiente para quebrar tudo dentro do homem. "Tá tudo bem", Augusto disse com a voz embargada. "Tá tudo bem." Por algumas horas ele ficou sentado ali com o filhote no colo, aquecendo-o com as mãos, enquanto o animal dormia e acordava entre suspiros e pequenos tremores. Era como segurar algo feito de vidro, delicado, precioso, quebrado. Quando a tarde começou a cair, Augusto pegou o celular antigo para pesquisar veterinários na região. Alguns eram muito caros, outros não atendiam sem agendamento. Mas havia um que oferecia consultas populares aos sábados, e justamente no dia seguinte. Isso acendeu uma esperança dentro dele, mas ao mesmo tempo, um medo profundo. E se o filhote não aguentasse até lá? Augusto aproximou-se do animal e o enrolou novamente no seu casaco, sentando-se no sofá com ele no colo. O filhote automaticamente se aconchegou na dobra do braço dele, como se estivesse buscando o único lugar do mundo onde se sentia seguro. "Eu preciso dar um nome para você", Augusto murmurou, afagando o pequeno. "Não posso ficar te chamando de pequenino para sempre", observou o filhote por alguns segundos. Os olhos fechados, as patinhas que pareciam pequenas demais para sustentar qualquer coisa, o focinho que, mesmo machucado, tinha uma doçura própria. "Que tal? Nino?" O filhote mexeu a orelha, devagar. Augusto sorriu. "Acho que você gostou. Nino." O nome parecia certo, parecia encaixar, parecia leve, algo que aquele filhote nunca tinha tido. Ao longo da noite, Augusto e Nino começaram a encontrar um ritmo próprio. A cada vez que Nino choramingava, Augusto levantava e o alimentava com cuidado. A cada vez que Nino tremia, Augusto o abraçava até o tremor passar. E pouco a pouco, Nino começou a dormir com respirações mais longas, mais profundas. Era como se o corpo do pequeno finalmente estivesse entendendo que não havia mais perigo. Augusto, porém, não dormiu. Não conseguia. Ficou ali, sentado no sofá com o filhote apoiado no peito, ouvindo o tic-tac do relógio da parede. E naquele silêncio, algo começou a acontecer dentro dele. Memórias antigas voltaram. Memórias de quando sua filha era pequena, de quando ele passava noites em claro, segurando-a no colo quando ela tinha febre, de quando ela dormia pertinho dele, com o rosto encostado no peito, exatamente como Nino fazia agora. Augusto fechou os olhos. Uma parte dele sentiu dor, uma dor funda, cravada por anos de distância. Outra parte, porém, sentiu algo diferente, uma espécie de renascimento. Talvez
Talvez ele ainda conseguisse cuidar de alguém. Talvez ele ainda fosse capaz de dar amor, mesmo que tudo ao redor tivesse dito que era tarde demais. Por volta das 2 da manhã, Nino acordou e começou a se mexer no colo de Augusto. O homem se levantou devagar, colocou o filhote no chão acolchoado que tinha improvisado com travesseiros e trouxe um pouco de leite morno. Nino bebeu mais do que antes. Era um bom sinal. Depois, tentou dar alguns passos. 1, 2. Tombou para o lado, mas se levantou de novo. Augusto observou cada movimento com uma mistura de orgulho e dor. Era impossível não se envolver. O filhote olhou para ele, balançando o rabinho. Pela primeira vez. Um movimento pequeno, lento, mas cheio de significado. E Augusto sentiu algo indescritível. Aquele pequeno ser estava voltando à vida. E estava fazendo isso nos braços dele. Naquela madrugada silenciosa, com a cidade dormindo e a lua iluminando o apartamento simples, Augusto percebeu que, de algum modo, ele e Nino tinham se encontrado justamente porque precisavam um do outro. Um homem quebrado, um filhote ferido. 2 mundos solitários que, quando encostaram, começaram a se remendar. O destino já havia começado a escrever o resto, e nenhuma das peças que viriam a seguir seria leve. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Augusto estava pronto, porque agora ele não estava mais sozinho, e Nino também não. O dia seguinte amanheceu com um frio seco, daqueles que fazem o ar parecer mais pesado. Augusto não tinha dormido mais do que alguns minutos, mas, curiosamente, não se sentia cansado. A preocupação e a responsabilidade tinham substituído o sono, e enquanto colocava Nino numa caixa acolchoada improvisada com o cobertor mais macio que tinha, sentia que estava fazendo algo que fazia sentido pela primeira vez em anos. "Vamos, Nino. Hoje é dia da gente descobrir o que você precisa para ficar bem", disse ele, ajeitando o filhote. Nino levantou a cabeça, ainda fraco, mas atento. Os olhos, que até o dia anterior estavam opacos, agora tinham um brilho pequeno, quase tímido, mas presente. Era como se o mundo estivesse finalmente revelando para aquele animalzinho a possibilidade de estar seguro. Antes de sair, Augusto pegou sua carteira, vazia, como sempre. Havia apenas algumas notas pequenas, que não dariam para muita coisa. Mas mesmo assim ele respirou fundo e decidiu. Se precisasse, pagaria o veterinário parcelado, venderia alguma coisa, faria mais turnos no trabalho. Não ia perder Nino. Não agora. Não depois de tudo. A clínica popular ficava a 30 minutos dali. Augusto caminhou com passos rápidos, carregando a caixa com cuidado, desviando das pessoas que começavam a encher as ruas. Algumas olhavam com curiosidade. Outras sorriam ao ver o filhote. Mas ninguém sabia, ninguém imaginava a história que aquele pequeno corpo carregava. Quando chegou, havia uma fila enorme. Gente com gatos resgatados, cachorros magros, animais de rua trazidos por voluntários. A maioria parecia tão cansada quanto Augusto. Era como um refúgio silencioso de todos os que tentavam, com muito pouco, fazer alguma diferença. Ele se aproximou da recepção. "Bom dia. Queria uma consulta para esse filhote." A atendente olhou para Nino na caixa e imediatamente franziu o senho. "Ele está muito fraco. Você conseguiu vaga. Eu vim assim que abriu. Tem como encaixar?" Ela pensou por alguns segundos, depois assentiu. "Vai esperar um pouco, mas a gente atende." Augusto respirou aliviado. As horas passaram lentamente. Nino dormia e acordava, e a cada tremidinha do filhote, Augusto colocava a mão dentro da caixa para acariciá-lo. Não importava o que estivesse acontecendo ao redor, ele só conseguia se concentrar naquele ser pequeno que dependia completamente dele. Quando finalmente chamaram seu nome, Augusto pegou a caixa e entrou na sala de consulta com passos firmes, mas o coração acelerado. O veterinário era um homem jovem, mas com um olhar experiente. "Vamos ver esse pequenino", disse ele, aproximando-se da caixa. Quando viu Nino, o semblante do médico mudou imediatamente. Não era apenas preocupação profissional. Era dor, era indignação. "Quem fez isso com ele?" perguntou a voz baixa. Augusto respirou fundo. "Eu o encontrei assim, na praça. Ele estava quase morrendo." O veterinário examinou Nino com extremo cuidado. Pegou o animalzinho nas mãos, palpou o corpo, olhou cada ferida, cada marca, anotou no prontuário e, de repente, parou. "Você sabe que isso aqui", ele disse, tocando a marca profunda perto da barriga,
Não é ferida de acidente, né? Augusto engoliu seco. Eu imaginei que tivesse sido alguém. Não apenas alguém, o veterinário continuou. Alguém que machucou ele repetidas vezes, no mesmo lugar. Pelo formato e profundidade, parece causado por objeto rígido, talvez cabo de vassoura, ou chute, não sei ao certo. Augusto fechou os olhos por um instante, sentindo a raiva subir. O veterinário continuou. Ele tem também cicatrizes antigas, algumas maiores, outras muito pequenas, e há sinais de desidratação e subnutrição severas. Mas tem mais uma coisa. Augusto abriu os olhos. O quê? O médico levantou uma das orelhas de Nino. Havia um pequeno furo cicatrizado, feito com um instrumento pontudo, mas era um furo perfeito, não acidental. Isso aqui é marca de identificação clandestina, explicou, usada por criadores ilegais. Filhotes são marcados ainda muito novos para serem vendidos, mas se nascem doentes, pequenos demais ou com algum problema, são descartados. Augusto sentiu o estômago virar. O que você está dizendo é que ele foi jogado fora, completou o veterinário sem rodeios, porque não servia para venda. O silêncio caiu como um peso dentro da sala. Nino, alheio ao que acontecia, olhou para Augusto com os olhos inocentes de quem não sabia nada sobre crueldade humana. Era um olhar tão puro que fazia doer. Ele pode sobreviver? Augusto perguntou. O veterinário respirou fundo. Ele tem chances. Boas chances. Mas vai precisar de cuidados constantes, remédios, alimentação especial, acompanhamento semanal. Não vai ser fácil, nem barato. Augusto não tinha nada, nada além de vontade. E pela primeira vez em muito tempo, aquilo parecia suficiente. Eu vou fazer tudo o que for preciso, disse ele firme. O veterinário sorriu de leve, como quem reconhece coragem quando vê. Eu vou ajudar. Vou cortar boa parte dos custos. Não vou cobrar algumas consultas. Esse filhote merece. Augusto quase sorriu, mas a emoção travou o rosto. Apenas assentiu. Voltaram para casa no fim da tarde. O céu estava nublado, numa cor cinza que parecia combinar com a cidade inteira. Mas dentro do peito de Augusto, algo diferente estava nascendo. Um sentimento leve, quase invisível, mas real. Você ouviu, Nino? Ele disse enquanto caminhava. Você vai ficar bem. A gente vai conseguir. Nino, embrulhado no casaco, levantou o focinho e encostou de leve no peito de Augusto. Era quase como se dissesse, eu confio. E era justamente isso que mais mexia com o homem, porque fazia anos, que ninguém confiava nele de verdade. Chegando ao apartamento, Augusto preparou remédios, comida especial, água fresca. Cada cuidado era um ato de carinho. Cada pequeno gesto, um tijolo reconstruindo não só o corpo de Nino, mas também o espírito de Augusto. Ao anoitecer, Nino tentou caminhar pelo chão da sala. Ele dava passos curtos, incertos, mas determinados. Augusto se ajoelhou ao lado dele, observando como se estivesse vendo um milagre acontecer ali, diante de seus olhos. Isso, garoto, isso. Caminhar 2 passos não significava nada para o mundo, mas, para eles, significava tudo. Era o primeiro símbolo da recuperação. O primeiro sinal de que, apesar de tudo, Nino ainda tinha força. E então aconteceu algo simples, mas poderoso. O filhote tropeçou, caiu sentado, e ao levantar a cabeça, procurou apenas uma coisa, os olhos de Augusto. Quando os encontrou, abriu o focinho num movimento pequeno, quase um sorriso. O rabinho, fraco, balançou uma vez. Augusto levou a mão ao rosto, respirando fundo para segurar o choro. Você, ele murmurou, tá me salvando também, Nino. E não era exagero. Há anos Augusto não sentia que tinha um propósito. Há anos ele não cuidava verdadeiramente de alguém. Há anos ele não recebia carinho sincero, ainda que vindo de um filhote. Naquela noite, enquanto Nino dormia sobre o peito dele, com a barriguinha subindo e descendo devagar, Augusto olhou para o teto do apartamento simples e percebeu. Ele estava mudando. E estava mudando porque aquele pequeno ser, ferido e rejeitado, tinha escolhido confiar nele. Não havia como explicar, não havia como entender, mas havia como sentir. E o que Augusto sentia naquele momento era algo raro, esperança. As semanas que se seguiram foram como uma mistura de esperança e medo constante. Todos os dias,
Augusto acordava antes do sol para preparar o remédio de Nino, amassava a comida especial, limpava as feridinhas que insistiam em cicatrizar devagar e acompanhava cada respiração do filhote como se fosse uma promessa feita ao universo. E pouco a pouco, o que antes era apenas um ser frágil, quase sem vida, começou a ganhar cor, força, vontade. No início, o progresso era quase invisível. Um passo a mais, um tremor a menos, um olhar mais alerta. Mas, com o tempo, os sinais ficaram impossíveis de ignorar. A barriguinha começou a arredondar. O pelo, antes opaco e ralo, brilhava um pouco nas partes onde já crescia novamente. E os olhos, antes apagados, agora carregavam a luz de quem finalmente se sente amado. Augusto também mudou. Quem o visse na rua talvez não percebesse. Mas dentro dele algo estava sendo reconstruído, peça por peça. Ao cuidar de Nino, ele estava também cuidando do próprio coração e descobrindo que talvez não tivesse perdido completamente a capacidade de sentir alegria. Mas, como toda história que envolve cura, havia sempre um ponto de virada. Um momento inesperado que coloca tudo à prova. E ele viria mais cedo do que Augusto imaginava. Era uma manhã de sábado. A mesma clínica que havia aceitado tratar Nino estava promovendo um mutirão especial para registrar animais de rua, vacinar e orientar tutores com baixa renda. Augusto decidiu levar Nino para incluir seu nome no cadastro oficial. Queria que o filhote tivesse documentos, vacinas, tudo o que um animal digno de amor deveria ter. Para Nino, aquele dia foi uma aventura. Ele estava muito melhor. Caminhava com mais firmeza, abanava o rabo com frequência e até tentava correr, embora ainda tropeçasse de vez em quando. Augusto o carregou no colo em parte do caminho, mas deixou que o filhote andasse o resto, como uma forma de encorajá-lo. Na fila do mutirão, as pessoas sorriam ao ver Nino. "Que fofinho", dizia uma senhora. "Parece tão carinhoso", comentava outra. "Ele era de rua?", perguntava um senhor. Augusto sempre respondia com orgulho. "Era. Agora não é mais." E Nino, como se entendesse, encostava a cabecinha no peito dele, confirmando o que o homem dizia. Mas, quando chegou sua vez, algo estranho aconteceu. Enquanto o veterinário coletava informações sobre Nino, uma voluntária da ONG se aproximou segurando uma prancheta. Ela olhou para o filhote com atenção incomum, como se algum detalhe tivesse lhe chamado a atenção de forma imediata e desconfortável. "Posso ver a orelhinha dele?", ela perguntou. Augusto assentiu, confuso. A voluntária ergueu a orelha direita de Nino e franziu o senho. "Isso aqui", ela murmurou. "Eu já vi essa marca antes." Augusto sentiu um arrepio na nuca. "Como assim?" A mulher trocou um olhar rápido com o veterinário, um olhar que dizia muito mais do que palavras. Era um olhar preocupado, tenso, cheio de algo que ninguém estava querendo colocar para fora. "Essa marca específica", ela explicou, "é usada por uma quadrilha de criadores ilegais que atua há anos aqui na região. Eles vendem filhotes para pet shops clandestinas, e os que nascem fracos", ela baixou a voz, "são descartados em locais isolados." O mundo de Augusto congelou por um segundo. Ele sabia que aquilo era possível. O veterinário havia mencionado algo parecido. Mas ouvir alguém dizer que conhecia de fato aquele símbolo, que aquilo fazia parte de uma rede criminosa da qual Nino tinha escapado por muito pouco, deixou Augusto paralisado. "Alguma notícia sobre esse grupo?", o veterinário perguntou à voluntária. A mulher suspirou. "Estão sendo investigados, mas nunca encontraram provas suficientes para incriminar o dono da operação. Eles mudam de galpão o tempo todo, escondem os animais. Os filhotes descartados são deixados longe das áreas de ronda." Augusto fechou os punhos. Nino, pequeno demais, fraco demais, descartado como se fosse lixo. E agora, quando finalmente estava seguro, uma sombra do passado aparecia para ameaçar aquele pequeno pedaço de paz. A voluntária continuou anotando coisas na prancheta, mas antes de se afastar, olhou para Augusto com sinceridade. "Você salvou esse filhote. Ele não sobreviveria mais nenhum dia onde foi encontrado." Augusto não conseguiu responder. Apenas segurou Nino com mais firmeza. No caminho de volta para casa, algo ainda mais estranho aconteceu. À medida que se aproximavam da praça onde Augusto havia encontrado Nino, o filhote ficou inquieto. Primeiro choramingou baixo. Depois, começou a se encolher no colo, como se reconhecesse o lugar.
como se aquele pedaço da cidade trouxesse memórias terríveis. Augusto percebeu, e o coração apertou. Ei, tá tudo bem, disse ele, passando a mão no dorso de Nino. A gente não vai ficar aqui, não vai acontecer nada. Mas naquele mesmo instante, uma caminhonete branca estacionada do outro lado da rua chamou sua atenção. Era estranhamente familiar, com porta traseira escura, rodas sujas de barro fresco e algo escrito no para-choque, algo que Augusto não conseguiu ler direito, mas que pareceu perigosamente similar ao que o veterinário havia descrito como marca da quadrilha. A caminhonete não estava lá antes, e ninguém saiu dela. A sensação de que estavam sendo observados fez a pele de Augusto arrepiar. Ele apertou Nino contra o peito e acelerou o passo. O filhote tremia, não de frio, mas de medo. Quando chegaram ao prédio, Augusto bateu a porta com mais força do que pretendia. Respirou fundo, tentou se recompor, mas aquela sensação de perigo permaneceu ali, agarrada ao estômago, como uma sombra persistente. Ninguém vai te tirar de mim, ele sussurrou, encostando a testa no topo da cabeça de Nino. Eu prometo. Naquela noite, Nino dormiu sobre o peito de Augusto. E, curiosamente, o homem não conseguiu pregar os olhos. Ficou ali passando a mão no filhote por horas, como se precisasse ter certeza de que ele estava realmente ali, realmente respirando, realmente seguro. Mas, por volta das 3 da manhã, Nino acordou com um grito abafado, assustado, tremendo. Augusto reacendeu a luz e puxou o filhote para perto. Ei, tá tudo bem, tá tudo bem. Nino choramingava como se estivesse revivendo tudo. O abandono, a dor, o desprezo, a escuridão. De repente, o filhote encostou o focinho no peito de Augusto e, pela primeira vez, soltou um som estranho. Não um choro, não um latido, mas um ruído fraco, profundo, como se o coração dele pedisse socorro. Foi ali, naquele gesto, que Augusto entendeu. Nino tinha traumas reais, feridas invisíveis, cicatrizes internas que não cicatrizariam apenas com comida, remédios e carinho. Ele precisava de segurança, de vínculo, de alguém que não desistisse dele, e Augusto estava disposto a ser essa pessoa. Nos dias seguintes, Augusto passou a evitar a praça. Mudou o caminho para o trabalho. Evitava ruas isoladas. Prestava mais atenção à movimentação do bairro. A caminhonete branca não apareceu de novo, mas a sensação de ameaça continuava pairando. Nino, por outro lado, continuava melhorando. Já conseguia correr, ainda desengonçado, mas feliz. Já latia, já brincava com meias velhas, já tentava subir no sofá sozinho. E cada vez que conquistava uma pequena vitória, Augusto se emocionava como se estivesse vendo o próprio filho crescer. Mas então, no fim de uma tarde chuvosa, um acontecimento mudaria tudo. Augusto estava voltando da padaria quando, ao dobrar a esquina, viu a porta do prédio aberta. A porta nunca ficava aberta. Nunca. O coração acelerou. Ele entrou correndo, e quando chegou ao corredor do apartamento, ouviu um som terrível. Nino chorando, alto, desesperado. Ao correr para dentro, encontrou o filhote encolhido no canto da sala com o rabo entre as pernas, tremendo como se tivesse acabado de escapar de um predador. E na porta da sala havia marcas de arranhões, marcas frescas, como se alguém tivesse tentado abrir a porta à força, como se alguém soubesse que havia algo ali dentro que queria recuperar. Augusto sentiu o mundo girar. Pegou Nino no colo, olhou ao redor, foi até a porta do prédio, olhou para fora, e lá estava ela, a caminhonete branca, parada na esquina, motor ligado, vidros escuros, observando ele, observando Nino. Augusto apertou o filhote contra o peito, e ali, naquela mistura de medo, raiva e proteção absoluta, tomou uma decisão silenciosa, daquelas que mudam o rumo da história. Ele não ia fugir, não ia entregar Nino, não ia permitir que o passado daquele filhote voltasse para arrastá-lo de volta para a escuridão. Nino agora era dele, e ninguém, absolutamente ninguém, iria tomar isso. Por mais difícil, perigoso ou improvável que fosse, Augusto estava disposto a ir até o fim, por ele, por Nino, por tudo que aquele pequeno ser havia devolvido ao coração dele. E enquanto a chuva começava a cair lá fora, Augusto fechou a porta com firmeza, segurou Nino no colo e sussurrou: "Eu te protejo, a qualquer custo." E Nino, com suas patinhas pequenas,
encostou no peito dele e deixou a cabeça cair, confiando. Confiando como quem finalmente encontrou um lar. Confiando como quem já sabia que dali em diante nada seria igual. Nada.